Na ação de consignação em pagamento, o que significa incognição do credor? Bom, na ação de consignação em pagamento, vamos primeiro recordar para que serve a ação de consignação em pagamento. Serve para o devedor se ver livre da obrigação. Então, o devedor quer pagar e por algum motivo ele não consegue pagar. Quer seja porque o credor não quer receber, quer seja porque ele não sabe quem é o credor, quer seja porque tem uma disputa entre pessoas dizendo que elas são as credoras, então você fica em dúvida sobre, né, para quem que você vai pagar a dívida. Então, nesses casos, você tem uma ação para livrar o devedor da obrigação, para extinguir a obrigação do devedor, permitir o pagamento, e essa ação se chama ação de consignação em pagamento. E eu perguntei no início do vídeo o que significa incognição do credor na ação de consignação em pagamento. A incognição do credor significa a hipótese que você tem dúvidas sobre quem seja o seu credor. Então isso pode acontecer, você tem uma dívida, você quer pagá-la, mas você não sabe quem é o credor. Então, isso existem várias hipóteses que isso pode acontecer na prática. Por exemplo, imagine que você é devedor de um banco e esse banco, por exemplo, um outro banco maior incorpora esse banco menor, que você é o devedor. Então, veja, neste caso, você vai ficar em dúvida sobre para quem você vai pagar, se você vai pagar para um banco que incorporou ou para aquele banco antigo que você tomou dinheiro emprestado. Pode surgir essa dúvida. Pode ser que o seu credor tenha morrido e aí ele tenha deixado herdeiros e cada herdeiro se apresenta como credor. Paga para mim. E aí você fica em dúvida, para quem que eu vou pagar? Qual herdeiro que eu vou pagar? Então pode surgir essa dúvida. Ou mesmo, né, se o seu herdeiro faleceu, sumiu, você não sabe quem que é, você vai utilizar essa ação de consignação e pagamento alegando essa hipótese de incognição do credor, que, como disse, é a dúvida sobre quem seja o seu credor. E para isso, a gente vai perceber que essa ação de consignação e pagamento, em caso de incognição do credor, ela se desenvolve em duas fases procedimentais, que eu vou apresentar para vocês. Então, numa primeira fase procedimental, vai se decidir se realmente existe essa dúvida, se existe uma dúvida sobre quem seja o credor. Essa dúvida tem que ser objetiva, tem que ser uma dúvida justificável. E havendo de fato essa dúvida, todos os possíveis credores serão convocados. E já que o objetivo da ação de consignação e pagamento é liberar o devedor da obrigação, que é o autor, vai liberar o autor dessa obrigação, vai declarar que a dívida foi paga. E a partir daí você tem uma segunda fase. E nessa segunda fase haverá um litígio colateral entre os possíveis credores e vai se decidir quem possui direito sobre o valor ou coisa que foi depositada em juízo. Então observem que primeiro vai se decidir se existe mesmo a dúvida ou não, se é uma coisa só subjetiva. Se for subjetiva, não cabe esse tipo de ação, mas havendo uma dúvida objetiva sobre quem seja o credor, o devedor, já que ele depositou a coisa ou o dinheiro em juízo, ele vai ser livre da obrigação. Já pagou, está liberado. Então ele, vamos falar assim, ele sai da ação, ele não precisa ficar mais. E numa segunda fase, os possíveis credores vão disputar aí essa coisa ou esse dinheiro depositado em juízo para saber quem tem direito sobre ele. Então vamos imaginar, o meu credor morreu, tem lá dois herdeiros, e os dois falam assim, não, paga para mim. O outro fala, paga para mim. Né? Cada um dizendo isso. Você não sabe quem é o credor, você ajuiza uma ação de consignação em pagamento contra os dois herdeiros, o juiz decidindo que existe essa dúvida mesmo, ele te libera da obrigação, está pago, e aí os dois herdeiros vão disputar, a ação vai continuar numa segunda fase entre os dois, e eles vão discutir em contraditório quem tem direito sobre aquele valor ou coisa depositada em juízo. Por isso que a gente fala que, no caso de incognição do credor na ação de consignação e pagamento, nós teremos duas fases, essas duas que eu acabei de descrever para vocês. Em um artigo do Código de Processo Civil, ele é muito claro, dizendo as hipóteses em que você vai ter essa ação de consignação e pagamento e como é que funciona isso em caso de incognição do credor. O artigo 547 do Código de Processo Civil, que fala que se ocorrer dúvidas sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito. E o artigo 548 faz referência ao artigo 547 e fala que, inciso 1, não comparecendo pretendente algum, converter-se-á o depósito em arrecadação de coisas vagas. Ou seja, quer dizer que é como se aquela coisa que você depositou em juízo, ou aquele dinheiro que você depositou em juízo, ele não é seu, né? Não é do autor, mas ele é de alguém e você não sabe de quem é. Por isso que a gente fala
nesse procedimento, que é um procedimento de jurisdição voluntária de arrecadação de coisas vagas. Se comparecer apenas um deles, então aí está fácil de resolver. O juiz decidirá de plano e entregará. Então vamos imaginar que você tenha dúvida se é um banco ou se é o outro, ou se é um herdeiro ou se é o outro. O que vai acontecer? Se apenas um comparecer e falar, não, eu que sou o credor, então já está decidido. O juiz entrega esse dinheiro ou coisa para aquele que compareceu, porque foi apenas um que compareceu. O outro não mostrou interesse. O inciso 3 do 548 diz que, comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação. Ou seja, aquela primeira fase vai se encerrar aqui, porque o devedor vai se ver livre da obrigação e o autor não precisa continuar na demanda. E aí vai falar da segunda fase. Continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, observado o procedimento comum. Então veja, a partir daí você tem uma segunda fase em que haverá o litígio colateral. Os possíveis credores vão disputar quem tem direito sobre o valor ou coisa depositada. Observe essa parte que eu grifei, observado o procedimento comum. Essa é uma técnica procedimental muito frequente no Código de Processo Civil, em que um procedimento começa como um procedimento especial, com regras próprias, e a partir de determinado momento ele passa a adotar o procedimento comum da fase de conhecimento. Então isso significa incognição do credor na ação de consignação e pagamento, quando você tem dúvidas sobre quem seja o credor e tem essas regras procedimentais específicas, a ação vai se desenvolver em duas fases, a meu ver, bastante claras. Um abraço e até mais.